Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Tia Anne está aqui na escola e vai tirar a máscara para falar com vocês. Hoje nós vamos realizar uma interpretação de texto, de dois textos. Nós vamos ver o texto do Pequetito e vamos ver o texto do Pequeno Polegar. Vamos lá? Na página 48, nós vamos ver que ele traz um pouco do Japão, onde fica localizado, que é distante do Brasil. Tem até um mapa aí que mostra o Brasil e o Japão bem distante. É um país que fica no Oriente. E aí ele está trazendo por conta dessa história que nós vamos ver, dessa lenda do Pequetito, que é uma lenda japonesa. E aí na página 49 ele fala um pouco da cultura dos japoneses, chineses e coreanos. Para entender a cultura japonesa é interessante conhecê-la e respeitar essas diferenças. Então tem alguns costumes aí diferentes entre as duas culturas. Aqui no Brasil, quando alguém falece, alguém morre, nós usamos a cor preta. No Japão, eles utilizam a cor branca. Nossa escrita é formada por letras que juntas se tornam palavras. Os orientais usam ideogramas. O que são ideogramas? São símbolos não fonéticos, sem som, são símbolos não fonéticos, que representam um objeto ou uma ideia. Nós escrevemos seguindo a direção da esquerda para a direita. No Oriente, a escrita acontece da direita para a esquerda. Então, a gente começa escrevendo da esquerda para a direita. Eles não, começam daqui para cá. Nosso calendário tem base no Sol. O dos orientais tem base na Lua. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. A chegada do povo japonês foi de extrema importância para a construção e desenvolvimento do nosso país. Dentre as diversas marcas que essa cultura trouxe para o Brasil, podemos citar uma culinária muito rica e saudável. A tecnologia agrícola, os esportes como o karatê e o judô, né? Muitos de vocês gostam de comer comida japonesa, não é mesmo? Isso é uma característica, um costume do Japão, comida japonesa. E aí agora na página 50 nós vamos conhecer a história do Pequetito. Vamos lá? Conta-se que há muito tempo havia um casal que, só depois de muito esperar e pedir aos deuses, conseguiu ter um filho. O menino nasceu com saúde e era bem bonito, mas nunca cresceu e por isso recebeu o nome de Pequetito. Certo dia, desejando que seus pais tivessem uma vida mais digna, anunciou que desejava tentar a sorte na cidade. Apesar da preocupação, seus pais lhe deram permissão de ir, uma vez que ele já havia atingido a maioridade. Para auxiliá-lo em sua jornada, deram-lhe como espada uma agulha de costura com uma bainha feita de palha, como barco, uma tigela de arroz e um par de palitos com remos, para vocês verem como o Pequetito era pequeno. Continuando na página 51. Esse Pequetito tinha tanta bravura que se aventurou em alto mar navegando dentro de um chauan. Chauan, no nosso vocabulário, lá embaixo tem um vocabulário no nosso livro. Tigela própria para servir o arroz ou a sopa deles. Então ele foi remando com os dois hachis até a capital do Japão, Tóquio, onde foi ter ao casarão de uma família que se encantou com ele e o convidou para morar ali. Um dia Pequetito viajou com a filha de seus anfitriões, uma linda jovem que gostava muito dele. No caminho, um ogro horrível os atacou, dizendo que queria raptar a moça. Primeiro vai ter de lutar comigo, o corajoso rapaz exclamou, mostrando sua espada que era uma agulha. O ogro riu, agarrou-o e, sem perder tempo, o engoliu.
Lá no estômago do ogro, Pequetito espetou tanto com sua agulha que o malvado Papão o cuspiu para fora. Assim que se viu livre, o moço lhe furou os olhos com a agulha. O ogro gritou de dor e correu, deixando cair um pequeno objeto de metal. É um martelo mágico que realiza desejos, a jovem explicou. Então me dê uma martelada para ver se me faz crescer, o rapaz falou. Ela, receosa, assim o fez com toda a força. Pequetito se transformou num alto e forte samurai. Os dois voltaram para a casa dela, logo se casaram e foram felizes para sempre. E aí, gostaram da história do Pequetito e da evolução dele? Legal, né? E aí agora o livro nos traz a história do Pequeno Polegar, que também é uma história de um ser pequeno. Vamos lá? Um pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era tão pequenininho que o chamavam de Pequeno Polegar. Ganhou o apelido quando nasceu, pois tinha o tamanho de um dedo da mão. Por ser minúsculo e muito quieto, tornou-se o bode expiatório de tudo de ruim que acontecia em sua casa. Ele observava todos. Mas apesar de falar pouco, Polegar ouvia atentamente o que se passava ao seu redor e era o mais inteligente e esperto dos 7 irmãos. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de abrigo e alimento. Um ogro malvado que ali residia resolveu que iria devorá-los. Com muita esperteza, Polegar conseguiu trapacear o malvado enquanto ele dormia e, calçando as botas encantadas do ogro, pôde finalmente demonstrar seu valor enquanto ajudava seus irmãos a voltar para casa. Muito legal essa história também, né? Na página 53, vem aí uma interpretação de texto referente às 2 histórias. No número 4 tem aí. Nas 2 histórias há um elemento do texto que também é o nome da personagem principal. Qual é esse elemento? Será a fonte, o título, o nome do autor ou o nome do ogro? Qual será a resposta correta? No quadro abaixo, vocês vão ver e vão colocar as características principais do Pequetito e do Polegar. Por exemplo, personagem principal e suas características. Quais são as características do personagem Pequetito? Qual é? Pequetito é o quê? Pequeno, corajoso. E o Pequeno Polegar, o que ele é? Pequeno, inteligente. Outras personagens. Quais são as outras personagens que aparecem no Pequetito, no texto do Pequetito? No Pequetito aparece o quê? Uma jovem, um ogro. E no Pequeno Polegar, o que aparece? Aparece o quê? O pai, os irmãos, o ogro. Não é mesmo? Vamos para a próxima página. Na página 54 está pedindo para circular os objetos usados por Pequetito na sua jornada. O que ele utilizou? Vocês vão circular esse objeto. E aí na página 55, considere os exercícios realizados em sala sobre as características das personagens das histórias Pequetito e Pequeno Polegar. E aí vocês vão desenhar como que vocês imaginam que seja o Pequetito e como que é o Pequeno Polegar. Como será que eles são? Vocês vão desenhar eles nesse grande espaço aí abaixo. Então essa foi nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 histórias do Pequetito e do Pequeno Polegar. Um grande beijo da tia Ânia.